Olá, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo aula de hoje, ele vai ser bem longo, porque ele é bem detalhado para quem quer realmente fazer. É um vídeo aula onde eu ensino a fazer esse chapéu estilo fedora com os square. É um chapéu feminino, ele tem um bico em cima e eu vou ensinar vocês a fazerem o chapéu, como unir os square, como não aparecer emendas. E também, durante o vídeo aula, eu dou várias dicas e truques sobre esta peça. As medidas, os tamanhos que você vai poder fazer desde bebê até adulto, aumentando a aba, fazendo um chapéu de cowboy de peão. Como eu fiz esse chapéu no olhômetro através de algumas fotos, eu não tenho o gráfico dele. Então, se você quer realmente fazer, você vai ter que fazer junto comigo, passo a passo, parando o vídeo, tudo vai dar certo, ok? E se você já quer aprender e gostou desse meu vídeo aula, eu gostaria de você dar o seu curtir, fazer um comentário aqui embaixo do que você achou, do que você gostou, do que você não gostou, qual vídeo você gostaria que eu fizesse aqui no canal. E também compartilhe para que outras pessoas possam aprender também. Eu gosto muito de ler comentários e gosto muito de responder comentários. Então, sem muito blá blá blá, vamos ao vídeo aula de hoje? Vamos lá? Vamos iniciar o nosso trabalho com agulha 3,5 de crochê. Eu vou usar Euro-Roma natural, ele é 8,12 cru e ele pede agulha 3,5. Eu costumo seguir o que vem aqui no rótulo do fio. O tex dele é 881. Então, vamos lá. Vamos iniciar aqui com 20 correntes, pois 20 correntes é um tamanho médio. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até chegarmos às 20 correntes. 20 correntes prontas. Eu conto 1, 2, na terceira corrente, eu vou fazer 1 e 2 pontos baixos. Agora, eu vou seguir fazendo em cada corrente um ponto baixo, em cada corrente de base, até a gente chegar aqui na última corrente. Já cheguei do outro lado, aqui no início. Então, eu fiz a correntinha que eu subi e 2 pontos baixos. E nessa lateral, eu fiz 18 pontos baixos. Nesse mesmo ponto que eu fiz o último ponto, o 18º, eu vou fazer 1, 2 pontos. Vou virar. E, iniciando aqui desse lado, eu já vou começar a fazer o ponto baixo e já vou puxando esse fio aqui para não formar o buraquinho. Então, eu fiz 1, 2, 3. E agora, eu fiz o primeiro da carreira ao contrário, que vão ser mais 18. Então, 2, 3... 4 e vamos seguindo até o final aqui da nossa carreira. Cheguei aqui com os 18 pontos igual da lateral. Venho nesse último ponto e vou fazer mais 2 pontos. 1, 2. Então, eu fiquei com 20 pontos.
Como aqui eu também tinha 18, mas eu tinha esses dois que eu fiz a mais, então ficaram 20, certo? Venho com a agulha bem aqui no centro. Primeiro ponto foi esse que nós subimos. Venho com a agulha por detrás. Laço essa argolinha e subo. Aperto bem o ponto. E veja que nós estamos bem no centro aqui do nosso círculo. Seguro essa argola, laço o fio, puxo. Eu tenho os dois pontos na agulha, certo? Insiro a agulha nesse ponto, laço o fio e puxo. Então, aqui eu tô na metade da curva. E nós vamos fazer o mesmo jeito do outro lado. Como eu estou na metade da curva, eu vou fazer aqui mais um ponto baixo. Então, praticamente, nós ficamos com 2. Viro o trabalho e vou fazer 2 pontos baixos. 1, 2. Nós temos 4 pontos. Como nós temos 4 pontos aqui, nessa posição, nós vamos fazer ponto sobre ponto, ou seja, os 18 pontos. 1, 2, 3, até a gente chegar aqui, aonde é o último dos 18 pontos. Vocês vão contando, tá? Então, eu fiz os 2 aumentos que estão aqui. Então, 1, 2, 3. Agora, é só continuar 4, até chegar nos 18. Os 18 pontos feitos. Então, aqui nós temos 1, 2, 3. Lembra que a gente fez esse 3 na viradinha? No primeiro, eu insiro a agulha e faço só um ponto baixo. Nesse do meio, eu vou fazer 2 pontos baixos. 1 e 2. E no terceiro, vou fazer um ponto baixo. Então, veja que ficou diferente a volta. Se aqui tinha 3, agora ficou com 5, certo? Agora, nessa volta aqui, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, sem aumento nem diminuição, igual a gente fez na carreira anterior. Até a gente chegar aqui onde a gente iniciou o nosso trabalho. Chegar antes, né? Porque eu quero mostrar antes como que vai ser. Vamos lá, conta 18 pontos. 18 pontos feitos. Agora, aqui a gente tinha a viradinha, então vou fazer 2 pontos, 1, 2 em cada ponto de base, e mais 2 pontos, 1 em cada ponto de base. Chegamos aqui à ponta da nossa peça. Nós temos 1, 2, 3, 4 com a correntinha que subiu, 5, 6, 7, 8 pontos. Cheguei na outra extremidade. Se você quiser marcar aonde que é a ponta do seu trabalho, você pode usar um marcador assim, para você ir tirando, né, e sabendo que aqui é bem o centro dele. Se você não tiver um marcador, você pode usar um fio de lã, de linha. Eu vou mostrar aqui como que nós vamos fazer. Então, eu cheguei bem no meio do trabalho, eu levanto o fio, volto com a agulha aqui, embaixo da primeira correntinha que a gente vira, laço o fio e passo ele lá para trás. Passei, vou inserir a agulha no mesmo ponto, sem deixar essa argolinha escapar. Laço o fio e levanto. Então, eu tenho esse fio que eu levantei, mais esse fio que estava aguardando. Insiro a agulha, laço o fio e puxo. Então, aqui já é um canto do meu trabalho, porque vejo que eu começo para cá e termino ele aqui. Nessa parte, nós não vamos fazer mais aumentos. Então, como que eu vou fazer? Eu vou chegar bem aqui no centro do meu trabalho, vou inserir a agulha e vou passar um fio como marcador. Dessa forma, esse marcador, depois, conforme a gente for fazendo, a gente vai mudando ele de posição. Depois é só tirar ele. Olha, eu costumo fazer assim, só para ele não cair, tá? Então, vamos continuar. Agora, nesse lado aqui que tem esse furinho que é maior,
nós vamos fazer um ponto baixo em cada ponto de base. Vamos girar o nosso trabalho e agora nós chegamos na linha lateral, que é a reta, e vamos fazer ponto sobre ponto também, sem aumento, até o outro lado, até a outra ponta, tá bom? Vocês podem ir fazendo comigo e parando o vídeo e fazendo comigo, que eu tenho certeza que vocês vão fazer. Chegamos com os 18 pontos. Agora, eu vou fazer aqui, olha, mais um ponto, um aumento, né? 19, 20 pontos. Vou chegar bem onde está o marcador. Nesse lugar onde está o marcador, eu vou fazer 3 pontos baixos no mesmo ponto. 2 e 3. E agora, eu volto fazendo apenas um ponto baixo em cada ponto de base. E quando eu chegar bem aqui no início, onde teve esse aumento, eu vou ter 20 pontos, porque eu aumentei 2 pontos para cá e 2 pontos para cá. Então, eu vou fazer a girada aqui, 1 e 2, né, que eu tinha feito desse lado, tá vendo? Eu fiz 2, então foi 2, 3, 2. Agora, um ponto em cada ponto de base, chegando até o final, aqui, antes de começar o aumento, nesse ponto reto, nós temos que ter 20 pontos. Entenderam? Porque se a gente aumenta 2 pontos, na próxima carreira nós temos 20 pontos. Nesse tamanho que eu estou falando. Se for tamanho maior ou menor, o número de pontos vai ser diferente. Cheguei com os 20 pontos, o meu marcador está aqui porque o início está bem desse lado. Então, agora eu só vou fazer um ponto em cada ponto de base. Vou tirar meu marcador, vou fazer mais um ponto e mais um ponto, um em cima de cada ponto de base. Cheguei aqui desse lado, levanto a argola, venho com o fio, puxo o fio para trás, fechei, ajusto bem, não deixa a argolinha escapar, tá? Venho no mesmo ponto, insiro a minha agulha, vou deixar ela menorzinha a argola, laço meu fio, puxo a argolinha para cima, laço o fio e fiz um ponto. Então, veja que a nossa volta está feita. Essa fica mais arredondada e essa fica mais bicudinha. Vamos continuar. Veja bem, se nós chegamos aqui, aonde que a gente começou todos os pontos? Onde que é a reta dos 18 pontos? É bem aqui, olha, embaixo desse nozinho. Você vai ver os pontos, assim, nessa carreira, sempre reto. Então, desse lado, nós vamos fazer um aumento. Eu já tenho um ponto aqui e vou fazer mais um ponto no mesmo espaço. No próximo ponto, eu faço um ponto. No próximo, eu faço um aumento. Veja que eu já cheguei na linha reta. Então, agora é só fazer ponto sobre ponto, até a gente chegar aqui nessa outra marcação. Vocês vão me acompanhando, vão fazendo junto, que tudo vai dar certo. Não pule o vídeo, se você pular o vídeo, alguma coisa vai dar errada e você não vai acertar o seu chapéu. Então, vamos fazendo reto. Ponto sobre ponto, chegamos na marcação. Lembra que a gente fez 3 pontos aqui nessa marcação? Nós vamos gerar esse aumento. Então, nós vamos fazer 1, 2 e 3. Nesse ponto número 2 que você fez, nesse aumento, é que você coloca a marcação. Agora, nós vamos voltar aqui, fazendo ponto sobre ponto,
pois desse lado o aumento é só aqui na pontinha, que são sempre 3 pontos em cima desse ponto que está marcado. Vamos voltar fazendo. Nós estamos aqui na primeira, segunda, terceira e quarta carreira. Eu não vou mais contar os pontos da lateral, porque não é preciso. Se você está fazendo ponto sobre ponto, tudo está certo. Vamos fazer isso até a gente chegar nesse ponto aqui, onde está nesta posição, tá? Vamos lá. Chegamos aqui no ponto, faz assim com a agulha. Veja que ele está tudo na mesma posição, tá? Aqui foi gerado aumento e aqui não, então aqui está sem aumento. Agora, nós vamos fazer um aumento. São 2 pontos no mesmo ponto de base. No próximo ponto, sem aumento, um ponto só. No próximo, 2 pontos, gerando aumento. No próximo, um ponto. No próximo, 2 pontos. E se a gente começou com 2 pontos aqui, nós vamos terminar com um ponto aqui. Porque se a gente fez 2 pontos, é 2 e 1, 2 e 1, termina com um ponto. Então, veja como que o nosso trabalho está ficando. Aqui está ficando mais biquinho, porque são 3 pontos, e aqui mais arredondado. Agora, vocês prestem bem atenção. Então, nós temos 1, 2, 3, 4. Essa é a quinta carreira. Nesse mesmo ponto que eu subi, eu vou fazer mais um ponto, como eu fiz o passado. Agora, ao invés de fazer só um ponto aqui e um aumento, no próximo ponto, a gente faz um ponto. No próximo ponto, um ponto. Agora sim, nós vamos fazer um aumento. Então, como que ficou? Um aumento e 2 pontos sem aumento. Um aumento e 2 pontos sem aumento. Veja que nós já chegamos aqui na parte reta do nosso trabalho. Você vai ver que esses, olha, aqui tinha aumento, então nós terminamos com aumento. Esses daqui, eles estão retos, não estão? Então, você vai fazer ponto sobre ponto até chegar do outro lado da sua peça, sem aumentos. Quando a gente chegar aqui nessa marcação, nesse ponto da curva aqui, que são 1, 2, 3, nesse do meio, você vai fazer mais 3 pontos baixos nele, gerando assim um aumento. E depois, a gente vai dar a volta até a gente chegar nesta posição, que é um pontinho só. O aumento foi gerado aqui, não foi? Então, aqui só tem um pontinho, veja bem, que aqui nós não temos aumento. Então, nós vamos dar a volta até chegarmos aqui deste lado. Chegamos aqui naquela posição que o ponto de baixo não tem aumento. Então, no próximo ponto, nós vamos fazer 2 pontos no mesmo ponto de base. Nos 2 próximos pontos, nós vamos fazer um ponto em cada ponto de base. Então, é um aumento e 2 pontos retos. Um aumento e 2 pontos retos. No próximo, um aumento. 1 e 2. No próximo, 1 e no próximo, 1. No próximo, o aumento. No próximo, 1 e 1. Nós não começamos com 2 pontos aqui? Então, nós chegamos ao final da carreira. Então, veja como que ficou, como que está ficando a nossa peça. Aqui eu já tirei até a marcação, porque já formou um biquinho, você não precisa mais da marcação. É onde a gente estava gerando aqueles 3 aumentos num ponto só. Agora, nesta sexta carreira, veja bem. 1, 2, 3, 4, 5, nós estamos na sexta carreira. Eu já levantei esse ponto aqui. No próximo ponto, eu faço um ponto baixo. E assim, nós vamos seguindo, fazendo ponto baixo sobre ponto baixo, porque nesta carreira, nós não vamos fazer aumentos, ok?
Nós vamos só fazer aumento quando a gente chegar aqui neste ponto do meio, que vai ser aqueles 3 pontos em cima do mesmo ponto e voltar fazendo ponto sobre ponto. Vamos fazer assim toda a volta dessa nossa sexta carreira. Chegamos desse lado, no mesmo espaço eu faço mais um ponto. Nós estamos nessa volta, né, na maior. Agora, eu vou fazer 3 pontos. 1, 2, 3. Um ponto em cada ponto de base. Veja que eu já cheguei aqui nessa lateral. Se você quiser colocar a marcação para você saber, é só você colocar aqui, depois você coloca aqui e aqui para você saber aonde que começa os aumentos e aonde que não tem. Mas como esse daqui é um chapéu que você tem que ter muita paciência, você tem que ir me acompanhando, vai fazendo junto comigo, tá? Que fica bem mais fácil e você não vai errar. Então, olha, eu já fiz o aumento, 3 pontos, como eu cheguei na posição reta, agora eu só vou fazer um ponto em cada ponto de base. Quando eu chegar aqui na ponta, eu vou fazer aqueles 3 pontos em cima e vou voltar até aqui. Antes de terminar, quando a gente for aqui nesta carreira, vamos ver pela carreira de baixo, aonde que teve aumento na carreira de baixo? Foi bem aqui. Então, quando a gente chegar aqui nessa outra extremidade, tá? Nós vamos, que vai ficar bem na direção, nós vamos começar a fazer o aumento. Então, agora vamos dar a volta toda, fazendo apenas o aumento aqui nessa pontinha, tá? Se você quiser contar quantos pontos tem daqui até esse início, você vai contar assim. Não o ponto do centro, só das laterais. Cada correntinha é um ponto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 pontos. Agora, nós vamos fazer mais 1, 2 pontos sem aumento. No próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. Agora, mais 1, 2, 3 e no próximo um aumento. 1, 2, 3 e um aumento. 1, 2 e 3 e chegamos aqui no último ponto que a gente já tinha começado ele com aumento. Então, veja bem como é que ficou a nossa volta. Nós estamos aqui na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7ª carreira. Vamos começar a 8ª carreira. Já subi esse ponto, agora nessa carreira nós não vamos ter aumento. Então, essa nossa carreira é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vai ser a 8ª carreira. Então, nessa carreira, nós não temos aumento. O único aumento que a gente vai ter é aqui, que a gente faz os 3 pontinhos, e depois a gente volta até aqui o início. Então, é ponto sobre ponto, sem aumento, a não ser na ponta, dando toda a volta para dar início à nossa próxima carreira. Vai parando o vídeo e fazendo comigo, tá? Agora, veja que ele já está formando o bico, né, do nosso chapéu. Parece uma barca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9ª carreira. Nesse mesmo ponto que eu subi aqui, eu faço mais um ponto baixo. Vou pular 1, 2, 3, 4. Eu não vou poder fazer aumento porque eu já cheguei aqui na extremidade, certo? Então, eu fiz 4 pontos.
Vamos contar quantos pontos nós vamos fazer até a gente chegar aqui no bico. Então, eu fiz o aumento, 4, 5, 6, 7, vamos contando, tá? Chegamos aqui vamos contar. O aumento foi aqui, não conta esses 2 pontos do aumento aqui, que foi esse aqui, né? Então, só na extremidade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 pontos. Chegamos aqui na pontinha. Então, nessa pontinha, nós vamos fazer 3 pontos. Então, ficou praticamente 29, 30, e aqui a gente já conta 1. Porque se deu 28 e 29 aqui, o 30 ficou do meio, aqui nós já contamos 1. Então, nós temos que ter o total de 29 pontos até a gente chegar nesse ponto. Então, a gente conta, já temos 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, com 29 pontos, nós vamos fazer no mesmo ponto de base um ponto. Vamos pular 1, 2, 3, 4 ponto baixo, um aumento. 1, 2, 3, 4 ponto baixo e um aumento. Sobrou 1, 2, 3, 4, porque o aumento foi aqui, não foi no início? Então, 1, 2, 3, 4 ponto baixo, e o primeiro ponto que a gente fez com aumento gerou aqui. Então, ficou um aumento e 4 pontos baixos, um aumento e 4 pontos baixos. Vamos fechar. Chegamos aqui. Agora, nós vamos começar a 10ª carreira. Nessa 10ª carreira, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo por toda a volta. E aqui nós não vamos fazer mais aumentos. Vamos fazer só ponto baixo sobre ponto baixo até a gente chegar aqui neste ponto inicial. Terminamos a nossa carreira, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carreiras com 78 pontos. Agora, nós vamos fazer a parte que fica aqui da copa do nosso chapéu. Então, você pode fazer de 8, 10, 12 centímetros, depende da altura do seu chapéu. Eu vou fazer aqui as carreiras, são todas as voltas, mas eu vou fazer aqui o início diferente. Então, veja bem, se eu terminei aqui, eu já comecei nessa parte. Na próxima carreira, nós vamos fazer diferente esse início, e eu vou mostrar para vocês. Então, por enquanto, você vai fazendo só ponto sobre ponto, por mais essa carreira, que é a 11ª carreira. E depois, na 12ª carreira, eu vou mostrar como que a gente vai fazer ele de forma enviesada para que não fique marcas, nem do lado de fora e nem do lado de dentro da nossa peça. Porque, veja bem, na parte de cima ficou essas marquinhas da onde a gente passava as correntinhas por trás. Mas eu não quero que na copa fique nenhuma marca, nem por dentro e nem por fora. Então, vou mostrar para vocês como é que faz, ok? Vamos lá. Chegamos aqui no último ponto, ao invés de eu passar a corrente para cá, eu não vou fazer isso. Tá vendo esse primeiro ponto? Ele fica meio deitadinho quando a gente começa, porque ele fica correntinha. Então, eu insiro a agulha nele, aqui embaixo, assim, olha. Depois, olha, ele tá aqui, não tá? Eu insiro a agulha depois do pontinho que eu levantei, embaixo da correntinha,
laço o fio e continuo fazendo o meu ponto. Então, ele vai ficar de forma enviesada. Aí sim, você vai marcar com o marcador para você saber o início da carreira, onde foi que começou. E nós vamos fazer. E quando eu terminar de fazer a quantidade de centímetros, eu vou mostrar para vocês. Vocês vão ter que medir no chapéu de vocês aí para saber a altura que é melhor para a sua cabeça ou para a cabeça de quem você estiver fazendo. E depois eu falo sobre as medidas, tá bom? Então, vamos lá. É só fazer agora ponto sobre ponto. Quando chegar aqui na marcação, continua ponto sobre ponto, porque agora já vai ficar em linha reta, mas deixa o marcador aqui nessa posição para saber quantas carreiras você está fazendo. Veja bem, eu cheguei aqui perto da marcação, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. Ou seja, em centímetros, nós temos aqui praticamente 3 centímetros, tá? Porque agora nós vamos colocar os quadradinhos, os square. Se você não quiser colocar os square, você vai descendo aqui as carreiras até completar 10 a 12 centímetros, depende do tamanho da medida da sua cabeça ou de quem você for fazer. Então, veja bem, a marcação está bem aqui, foi aqui que a gente começou, certo? Para terminar essa carreira, eu faço um ponto baixo, e agora é o último ponto. Então, para que ele fique ordenado certinho, eu faço um ponto baixíssimo. E ele, do jeito que eu subi a carreira para fazer enviesado, ele desce a carreira no enviesado e não fica a marca. Então, agora eu puxo, né? E vou cortar o nosso fio. Vamos fazer os square. Eu já tenho aqui 5 feito. Como são 6 square, vou fazer mais um. Vou ensinar vocês agora a fazer. Então, vamos lá. Vamos fazer um elo mágico, laçar o fio. Vou fazer 5 correntes, são 3 para subir e 2 para virar. 1, 2, 3, 4, 5. Laço o meu fio e dentro desse anel eu faço um ponto alto. Faz bem apertadinho esses pontos dos square para que ela não fique mole depois no chapéu, tá? 1, 2 correntes. Insiro a agulha e faço um ponto alto. Nós vamos fazer no total aqui 8 pontos altos. As 3 correntes que subiu equivalem a um ponto alto, aqui temos mais 2, são 3. Faltam mais 5 pontos altos, separados sempre de 2 correntes. Cheguei no último ponto, veja bem, tem 3, 6, 7, 8. Eu vou laçar o fio e vou contar aqui. 1, 2, na terceira corrente, eu insiro a agulha, laço o meu fio, eu tenho praticamente um ponto alto em pé na agulha, ou 3 pontos. Tiro uma vez, laço o fio e tiro 2 vezes. Então, aqui foi a união do nosso ponto. Agora, você puxa bem o miolinho para ele apertar bem. Esse ponto aqui, esse fio, a gente vai depois esconder ele. Vou subir aqui 1, 2, 3 correntes. Laço o meu fio e dentro desse espaço entre um ponto alto e outro, eu vou colocar mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. No total, com as correntes, nós ficamos com 4 pontos. Então, nos próximos espaços, sem fazer correntes, nós vamos colocar em cada espaço aqui de base 4 pontos altos, completando assim toda a volta. Chegamos no último ponto, eu conto 1, 2 na terceira corrente. Eu insiro a agulha, laço o fio e fechei aqui a segunda volta. Agora, vamos para a última volta do nosso trabalho. Nós vamos subir 5 correntes. 1,
2, 3, 4, 5. Vou laçar o meu fio e vou pular aqui 1, 2, 3, 4 pontos altos. Entre o quarto e o quinto, eu insiro a agulha e faço um ponto alto. Vai ficar assim. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular mais 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. E faço um ponto baixo. Depois do quarto ponto, faço um ponto baixo. Veja que nós estamos dividindo de 4 em 4. Novamente, 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 4 pontos e um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 4 e um ponto baixo. Então, veja como que tá ficando. Ponto baixo, ponto alto, ponto baixo, ponto alto, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pula 4 pontos, um ponto alto. Então, veja bem, vai formando esses bicos que são os cantos, né? Então, agora vamos fazer mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 4 pontos de base e faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 4 pontos e faço um ponto alto. 1, 2, 3, 4 e 5. E agora nós chegamos aqui. Então, como a gente tinha começado com a corrente, eu posso fazer um ponto baixíssimo aqui. Fiz a correntinha, faço uma correntinha e tiro o nosso fio. Então, veja bem como é que ficou o nosso square. Eu tive que fazer 6 square. Para arrematar, eu uso a agulha de tapeçaria, uma agulha de fundo grande que você tem aí, e já venho com o fio e já vou passando por dentro dos pontos, para deixar arrematadinho. Fechei aqui um. E esse do miolo, eu fechei bem ele, apertei bem. Insiro na agulha. E aqui dentro, eu dou algumas voltas naquele miolinho que eu fiz, tá? Aí o miolo, ele fica mais durinho também, mais firme. Ó, puxei bem. Cortar. Vamos voltar ao nosso chapéu. Então, nós estamos com ele aqui. Como que eu vou saber quantas florzinhas eu tenho que fazer? Eu contei aqui em volta, eu tenho 78 pontos. Ou seja, 78 pontos dividido por 6 florzinhas, 6 square, dá 13 pontos cada uma. Aqui nós vamos contar assim. Uma, que é esse ponto do canto. Depois são 5 correntinhas, deu 6, certo? 7 com esse ponto. Mais 5 correntinhas são 12. Com esse ponto são 13. Os squares estão aqui, certo? Então, como que você vai fazer? Se são 13 correntinhas que eu havia contado, tem que ter 13 correntinhas desse lado. Então, você vai posicionar corrente com corrente para você poder unir. Por isso que todo o seu trabalho tem que ser o mesmo tamanho. Você coloca e depois vai unir. O que que você vai fazer? Você vai pegar o lado direito e vai virar para baixo do seu trabalho. Vai ficar o seu trabalho direito com o direito, porque nós vamos costurar no avesso. Eu venho nesse canto do square, insiro a agulha. A corrente, ele tem duas alças, uma para cá e uma para cá. Eu ensino na alça de cima, que a alça de baixo vai ficar para o trabalho. E vou puxar
o fio. Agora, eu vou para a próxima corrente do lado de lá, pego a parte de cima, veja bem, tem as duas elas, pego a parte de cima, esse lado de dentro vai ficar pro lado aqui assim do chapéu, formando esse desenho. Então, você puxa, pega a corrente de lá, a de fora, com a corrente de cá de fora, ou seja, as duas de cima, e você fecha. Venho para a próxima corrente e a próxima corrente. Você não pode pular nenhuma corrente, porque os seus pontos estão contados. Se você pular alguma corrente, ou da parte de cima do chapéu, ou da parte dos square, depois vai dar errado, vai faltar square, ou vai sobrar, alguma coisa vai acontecer. Vou dar uma dica agora para vocês, antes de terminar aqui. Por exemplo, o meu trabalho deu 78 pontos. Faz de conta que por um motivo ou outro, o seu trabalho deu menos pontos. 2 ou 3 pontos a menos do que o meu. Então, quando você estiver fazendo, e você vê que vai dar menos ponto, você contou, não deu? Você desmancha um pedaço da carreira e você vai fazer assim. Eu vou subir um ponto aqui. Então, faz de conta que deu 2 ou 3 pontos a menos. A corrente, né? Faz de conta que o trabalho está caminhando. Você insere a agulha e laça o fio. Dá uma laçada, insere no mesmo ponto e laça o fio. Veja, nós ficamos com 1, 2, 3, 4 pontos na agulha. E você tira de uma vez só. Aqui, automaticamente, você fez 2 pontos. No próximo, novamente laça o fio, outro, olha só, e tira de uma vez só. Então, você vai ter 2 pontos aqui. Então, você faz aleatório para não aparecer muito onde que você emendou. Agora, se o seu trabalho fez mais pontos e você quer diminuir, então você insere a agulha, insere no próximo ponto e tira de uma vez só. Diminui um ponto, olha, insere no próximo e tira de uma vez só. Diminui um ponto, tá? Então, você pode aumentar ou diminuir os pontos para que dê o número exato de pontos. Outra coisa, se você estiver fazendo um chapéu menor, como que você vai saber o tamanho do seu square? Por exemplo, como o meu, eu tive que dividir em 6 square e deu 13 pontos, o que que eu fiz? Quando eu fiz essas correntes aqui, em volta, eu fiz que desse 13, ou seja, uma do canto, 5, uma do ponto baixo, 5 e uma do canto. Então, dá 13. Se o seu der mais, você vai fazer 6, ou 7, ou 8, para que, daí só que vai ter que fazer a volta inteira, assim, para que ele fique maior. Ou também, diminuir o tamanho da florzinha, se for fazer para criança, ao invés de você fazer esse ponto alto, você faz meio ponto alto. Ou ao invés de você fazer essa carreira, você só faz essa pequenininha aqui, para um chapéu menor, sempre contando os pontos. Então, vamos lá. Eu peguei a de cima e de baixo, quero saber onde que eu peguei a última corrente, está aqui, então a próxima corrente é essa, e a próxima é essa. E assim, nós vamos fazendo todo o nosso trabalho, unindo as correntes com correntes, uma a uma. Não tenho preguiça nem pressa de fazer isso, porque o acabamento é o tudo numa peça, né? Chego ali, venho pra cá e vou fazendo. Então, veja como que ele vai ficando do lado direito do trabalho. Agora, nós vamos pegar outro square. Como que você vai saber que é o lado direito? Porque as correntes aparecem aqui do lado direito. Se você virar no avesso, olha lá, as correntes não aparecem. As argolinhas da corrente, tá? Então, você vira ele também no avesso, para baixo. Vai pegar aqui a próxima corrente, deixa eu fechar ele nesse daqui. Vai pegar a próxima corrente e a primeira corrente da onde está o ponto alto e você vai unir.
Então, veja bem como que ficou. Engraçado fica, né? Como nós paramos aqui no último square, vamos pegar o início aqui no canto e canto. E sempre pelo avesso, que o lado direito fique dessa parte, tá? Então, pelo avesso do seu chapéu, você pega canto com canto. Se você tá com fio novo, eu já pus o fio novo aqui para mostrar como que é. Faz aquele nozinho básico. E depois nós vamos arrematar, vamos esconder esse fio. Aí você vem aqui, dobra eles, um do lado do outro, ponto com ponto, canto com canto, meio com meio e canto com canto. Pega a corrente de cima e a de cima e passa o fio. Pega a corrente de cima e passa o fio. Da mesma maneira que você colocou os square na base do seu chapéu, você vai unir agora as laterais dele. Então, não pule nenhum ponto, vai fazendo todos os pontos, para que não sobre e não falte correntes. E vai até o canto. Chegamos no canto, a gente faz um pontinho e depois faz aquela laçadinha, passando a agulha por dentro, para fechar bem. Volta com o fio por dentro, com a agulha, né? Por dentro de alguns pontos, sempre pelo avesso, e corta, e já ficou arrematado essa parte. Então, veja como que fica pelo lado direito a união, tá? Vamos fazer isso em todos os square, dando a volta toda na nossa peça. Então, veja bem como que ficou, tá? Aqui é bem o meio do chapéu, né? Que ele fica assim. Aqui é a parte do biquinho da frente. E nas medidas do início até terminar o square aqui, deu 18 centímetros. Eu costumo fazer com 20 centímetros para depois fazer a aba. Para esse tamanho, ele tem aqui, vamos fazer a circunferência. Ele tá com 52 centímetros de circunferência. É um chapéu tamanho médio, tá? Então, agora, nós vamos fazer mais 2 carreiras ou 3 até completar a altura desejada, para depois a gente começar a fazer a nossa aba. Venho com a minha agulha bem aqui, olha, aqui foi unido os cantos e aqui tem a costura. Então, eu posso começar aqui em qualquer corrente, tá? Onde vocês desejarem. Então, eu venho, laço o fio e puxo. Vamos fazer aqui uma corrente. E agora, em cada corrente, ou se você quiser só ir fazendo por cima, não quiser pegar a corrente, como a gente tem aqui 5 pontos, você vai fazer 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. Aqui na união onde começou as correntes, um ponto baixo. Voltando para cá, mais 5 pontos baixos. Veja que eu já estou conduzindo o fiozinho para que ele já fique arrematado. 3, 4 e 5. Nessa união, um ponto baixo. Novamente, 5,
1, 5 e 1, 5. E assim nós vamos continuar toda a nossa carreira para que não tenha aumento nos pontos e nem diminuição. Então, é dessa forma é que você vai fazer toda a nossa volta. Chegamos no início, então veja como que ficou. Vou fazer mais uma carreira para depois começar a fazer a aba, ok? Então, para fazer a próxima carreira, como a gente já estava fazendo antes, eu já subo uma corrente, insiro a agulha e vou fazendo ponto sobre ponto. Não aumente e não diminui, porque se você aumentar ele vai ficar godê, e se você diminuir ele vai ajustar muito nessa parte da cabeça. Então, é a volta toda, ponto sobre ponto, para começarmos a aba do nosso chapéu. Então, veja bem como é que ficou essa parte, essas duas carreiras que eu fiz, para dar uma estrutura aqui nesses square, para não ficar muito mole, tá? Então, se você pegar o seu chapéu, você vai perceber que ele já está pegando formato. Essa parte aqui da frente, né, que é a parte de trás, ele já vai formando a estrutura, tá? Agora, nós vamos começar a fazer a aba. Então, eu vou fazer um ponto baixo. No próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto, porque agora nós vamos gerar o aumento. Próximo, um ponto baixo. Próximo, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Próximo, um ponto baixo, tá? Então, é assim que a gente vai começar a fazer a nossa aba. Vocês vão perceber que ele já vai começando aqui formar um tipo assim de um godezinho, um aumento. Faz assim a volta toda. Chegamos aqui no último ponto. Vamos começar a fazer novamente em espiral, para não ficar marcas, né? Como a gente já fez no chapéu. Então, o último ponto tá aqui, eu já venho nessa primeira corrente que está aqui, laço o fio e já faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo, por todas as voltas. Para você ter uma noção, quem é iniciante, você pode marcar aqui para saber onde foi o início da sua carreira, tá? Então, vamos lá, ponto sobre ponto, nós vamos fazer as carreiras até atingir o tamanho da aba desejada, ou até você perceber que sua aba começa a virar, tá? Mas eu vou mostrar isso para vocês. Bom, agora você faz assim com o chapéu e você vê que a aba, ela já está reta. Se você fizer mais uma carreira, ela vai começar a dobrar. Então, eu fiz aqui mais 8 carreiras, com aquelas duas que eu já tinha aqui, são 10 carreiras. Na fita métrica, nós temos aqui 6 centímetros de aba. Por exemplo, se você não quiser fazer esta parte aqui da flor, você vem com os pontos até a altura que nós medimos, ou seja, para esta medida de chapéu, nós ficamos com 19 centímetros. E depois você começa a aba. Se você quiser um chapéu de peão, de cowboy, que a aba é maior, então, quando chegou nesta fase, você vai fazendo as voltas até o tamanho da aba. Só que de vez em quando você perceber que ele vai fazer isso, você aumenta um ponto. Então, você vai aumentando um ponto aleatoriamente, até a aba ficar do tamanho que você desejar. Então, vamos lá. Eu cheguei aqui no último ponto desta carreira. Agora, nós vamos fazer o acabamento. O acabamento, vamos fazer assim. Eu insiro a agulha e vou para o ponto. Nós temos esse ponto aqui, que são duas argolinhas do ponto baixo, né?
Vamos fazer assim, inserir a agulha no meio da argolinha e fazer um ponto baixíssimo. Vou marcar aqui o início onde nós começamos, só para ter uma ideia. Venho na próxima corrente e faço um ponto baixíssimo. E assim por diante, em todas as correntes, pegando ela no meio das duas alcinhas, ou seja, a parte de trás, você insere a agulha e puxa e vai fazendo um ponto baixíssimo. Não aperte muito esse ponto para que o seu chapéu não enrugue a aba, porque não é esse o propósito. O propósito é de deixar ela reta para você ajustar na mão. Então, vamos fazer toda a volta e eu já volto mostrando para vocês como é que está ficando. Cheguei no último ponto. Vou cortar o fio. E agora, eu venho aqui debaixo dessa primeira corrente, laço o fio por detrás e pela frente, tá? Puxo e vou na segunda corrente, seguro este elo e passo por dentro. Então, veja como que ela fica certinha. Agora, eu volto com o fio, passo por dentro de alguns pontos para poder arrematar a nossa peça. Não pule pontos, vai ponto por ponto, para que o fio fique bem embutidinho assim e não apareça. Se você pula alguns pontos para fazer isso, aparece aquele fio deslizando por baixo do chapéu. Fechei bem e é só cortar. Então, agora nós vamos lá. Então, o chapéu, ele ficou desse tamanho. Aqui, como nós começamos com 15 correntinhas, ele ficou com 50 centímetros de diâmetro, ou seja, a volta da cabeça deu 50 centímetros. Se você quer fazer maior, você aumenta mais 5 correntinhas aqui naquelas correntinhas iniciais. Ou seja, você aumentando 5 correntinhas, ele vai para 60 centímetros. Se você quiser menor para criança, você diminui 5 correntes aqui, você faz com 10 correntes, ele fica com 40 centímetros de diâmetro. Se diminuir mais 5 correntes, ele fica com 30 centímetros de diâmetro. Então, vamos aumentando de 5 em 5 para ele aumentando o tamanho, ou diminuindo de 5 em 5 para ele diminuir o tamanho. O resto, você faz tudo igual. Lembrando que o passo 12 square é aquele que eu já ensinei, quantas correntes tem. E se você não quiser, você pode fazer ele reto e também fazer florzinhas e aplicar por cima do seu trabalho, que ele fica bem mais fácil. Então, veja bem, na aba, nós não ficamos com marca da onde que foi iniciado e também dentro do chapéu, pelo avesso, nós não temos marcas. Veja bem, olha, não temos marcas. E do lado de fora do chapéu também não temos marcas. Aonde que a gente iniciou, aonde que a gente terminou a nossa carreira. Então, ficamos com ele perfeito, sem marca nenhuma. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. A Maria também que me pediu esse chapéu, que ela está apaixonada por ele. Aqui está o vídeo aula. Espero que você goste. Ele se encorpa assim. E quando você for lavar também, a outra dica é: faça o chapéu um pouquinho maior que a sua cabeça, pois sendo um algodão cru, pode ser que ele encolha ou encorpe o ponto, então ele fique mais justo na cabeça, tá? E aí você vai arrumando essa parte aqui. Se você for para deixar secar ele em cima de alguma peça, pegue um pote, uma coisa redonda, né? Ou comprida assim, coloque em cima, ajeite ele, dá uma apertadinha assim enquanto ele estiver úmido, molhado, e deixe ele secar dessa forma. Assim ele já fica pronto para você usar
sem você ter que ficar formando a forma. Mas mesmo assim, na cabeça, você pode fazer a forma que você desejar. Se você curtiu, compartilhe, deixe o seu joinha aí para me incentivar a fazer mais vídeos e até o próximo vídeo. Mil beijos no coração de todos. Fui!